Muita gente fala do BOVA11 e vê ele como um atalho para começar no mundo dos investimentos, né? Uma facilidade. Por quê? Se você não sabe o que é um ETF, é um fundo de índice, explicando aí basicamente. Como assim? Sabe o índice Bovespa que a gente sempre está comentando ali dos 100 mil pontos? Pô, o Ibovespa passou dos 100 mil pontos, o Ibovespa está abaixo dos 100 mil pontos. O ETF BOVA11 replica aquele índice Bovespa. Então, se o índice Bovespa valoriza 10%, o BOVA11 valoriza 10% também. Se o Ibovespa diminui, cai ali 5%, o BOVA11 cai 5% também. É uma estratégia de investimento passiva, onde você não tem o poder de escolha. Você compra um ETF que já possui ações ali dentro e você acompanha aquela rentabilidade. Porém, por que eu não gosto do ETF BOVA11, tá? Antes de explicar isso, eu quero diferenciar as duas estratégias de investimento. Tanto a estratégia ativa quanto a estratégia passiva. Mas não vai pensar besteira aí, hein? Pelo amor de Deus. A estratégia ativa é quando você escolhe suas ações, você escolhe seus fundos imobiliários por conta própria. Você é o próprio gestor da sua carteira. Então você decide o momento que aquela ação vai entrar, você decide o momento que aquela ação vai cair. E o principal, na minha opinião, é o mais importante. Você decide a alocação que vai ter em cada ação. Então não basta, por exemplo, ter 10 ações numa carteira se uma ação é 90% da sua carteira e as outras 9 compõem só 10% da sua carteira. O mais importante é o peso que você dá para cada ação. E isso você consegue fazer na sua estratégia ativa. Já na estratégia passiva, você delega esse poder de escolha para outra pessoa. Você consegue fazer isso tanto através de fundos de ações quanto através de ETFs. E o mais famoso deles é o BOVA11, tá? Mas tanto na estratégia ativa quanto na estratégia passiva existem boas escolhas, bons investimentos e também péssimos investimentos. Boas ações aqui desse lado, ações ruins desse lado e bons ETFs e péssimos ETFs desse lado aqui. E na minha opinião, o BOVA11 é um dos piores ETFs possível para você investir, tá? Por quê? Se liga aqui nessa ideia. O ETF BOVA11 replica o índice Bovespa, correto? Quais são as ações que estão dentro do índice Bovespa? São aproximadamente 70 ações. Só que se fosse somente isso até poderia ser legal. Só que o peso para cada ação não é igual. Então tem ação ali com peso de 10%, enquanto tem uma ação com peso de 0,001%. Esse que é o problema do BOVA11. E se você pegar dois setores em específico ali, o setor bancário e o setor de commodity, esses dois setores compõem quase 50% desse ETF todo. Então ali está o Itaú, o Bradesco, a Itaúsa. No setor de commodities está a Petrobras, a Vale, a Suzano. Esse que é o problema, é um peso muito grande para umas ações em específico. Então se acontece qualquer problema ali no setor bancário, se vem uma canetada do governo, ou se acontece qualquer problema ali com as commodities, você acaba tendo um prejuízo muito grande na sua carteira como um todo, porque ali não tem uma diversificação inteligente. Eu sempre venho falando aqui no canal que não é legal ter mais que 20% na sua carteira em um único setor, porque por mais que a empresa seja boa, por mais que o setor seja bom, a gente não consegue prever o futuro. E imprevistos são previstos, então você tem que estar preparado para caso aconteça algum imprevisto, né? E no pior dos cenários, se acontecer um problema com alguma empresa ou com algum setor, você vai perder só o que você investiu. Então, se você colocou no máximo 20% da sua carteira em um único setor, o máximo que você está disposto a perder é 20%. E você consegue recuperar isso. Agora, se tem 50% da sua carteira em dois setores ou em um único setor, se você perder tudo isso, para recuperar, você tem que ter uma rentabilidade de 100% para recuperar 50% de perda. Então isso acaba te atrapalhando muito, né? A gente tem que lembrar daquela regrinha do Warren Buffett. Ele tem duas regras importantes. A primeira é nunca perca dinheiro e a segunda regra é nunca esqueça da primeira regra. Então o principal ponto que me faz pensar que o BOVA11 é o pior ETF hoje da Bolsa de Valores é a má alocação de pesos para cada ação. Umas ações com peso muito grande e outras ações com peso muito pequeno. Se eu não me engano, o Itaú hoje é a ação com peso maior dentro do BOVA11 e chega aí a 10%, para te ver como essa alocação não é muito bem feita, tá? Beleza, Antônio, eu entendi que o BOVA11 não é aquilo tudo, mas eu quero optar ainda pela estratégia passiva. Como que eu posso investir isso com boas escolhas? Primeira coisa, existem ETFs muito bons dentro da Bolsa de Valores brasileira e também tem ETFs muito bons no exterior, tá? Você pode investir tanto aqui no Brasil quanto abrir uma conta lá no exterior, como por exemplo na Avenue, na Passfolio, e investir em ETFs aqui e em ETFs lá fora. Aqui no Brasil, não é recomendação, mas é um ETF que eu acho muito legal, é o GOV11. Esse ETF replica as empresas
com os melhores índices de governança, ou seja, as empresas que são melhores geridas, tá? Se você não sabe, na nossa Bolsa de Valores hoje, nós temos classificações de governança. E o mais alto é o chamado o novo mercado, onde só tem ações do tipo ordinárias, alta liquidez, alto free float e tudo mais. Então o Gov11 é bem interessante por só possuir empresas a mais, digamos assim, né? As empresas são as melhores das melhores ali em nível de governança. E no Brasil, a gente também tem um ETF chamado IVVB11. O que é esse ETF? É um ETF que replica o índice SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você consegue investir em empresas americanas pelo Brasil sem colocar o seu dinheiro lá fora. Então é um ótimo ETF, gosto bastante dele, não é recomendação, mas vale você tirar um tempinho do seu dia para dar uma estudada. E se você pegar o longo prazo, é um ETF que vem valorizando bastante. E outra coisa bem interessante dele é que ele tem uma correlação negativa com a Bolsa de Valores brasileira. Como assim? Ele serve como uma espécie de proteção. Quando a Bolsa de Valores está caindo, geralmente o dólar sobe. E se o dólar sobe, o IVVB11 sobe também. Ele sobe por dois fatores. Uma alta do índice lá de fora e também uma alta do dólar. Então isso é uma forma bem legal de você proteger seu patrimônio, não colocando só no Brasil e colocando no exterior também. E agora, se você quiser investir lá fora, quiser abrir uma conta na Avenue, na Passfolio, já deixei até um vídeo no canal, vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima, onde eu mostro como abrir uma conta na Avenue. Tem uns ETFs bem interessantes por lá. E um ETF que eu gosto bastante, que vale a pena também você estudar um pouco, mas não é recomendação, é o ETF QQQ, que ele reúne também as melhores empresas de tecnologia lá do exterior, incluindo aí Amazon, Microsoft, Apple, Facebook. Então são empresas muito boas, empresas consolidadas e você consegue investir em todas elas através de um único ativo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.